Como resolver um problema com inversor de frequência? Isso um técnico precisa saber. Fala, meu amigo eletricista ou curioso da elétrica. Pessoal, peguei um problema com esse inversor de frequência aqui, um ATV61 da Schneider Electric. O que era que estava acontecendo aqui? Estava dando falha. A falha que estava dando era curto-circuito entre fases. Depois que eu energizei e fiz todos os testes, ele deu outra falha, que foi uma falha de sobrecorrente, como vocês vão ver aí no vídeo. Mas como que um técnico lida com problemas assim, pessoal? Primeira coisa, pessoal, você precisa identificar qual que é a falha, para daí você agir em cima dela. Mas quando acontece várias falhas simultaneamente, aí o problema é mais sério. Que foi o caso desse inversor de frequência. O problema não estava no motor, eu fiz todos os testes e não deu nenhum curto-circuito, nem entre fase e nem fuga para a terra. Então aqui eu já descarto a possibilidade de o problema estar no motor. Tá, mas aí já tá na cara que o problema tá no inversor de frequência. Beleza, mas como que você vai saber que o problema realmente está no inversor se você não tem conhecimento técnico suficiente para descobrir aonde está o problema? Sim, pessoal, quando se trata desse carinha aqui, você precisa ter um conhecimento muito avançado para conseguir descobrir e saber aonde trabalhar em cima dele. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz para me conseguir descobrir o problema desse inversor de frequência e por que ele estava dando essas duas falhas simultaneamente. Então, pessoal, eu gosto sempre de colocar o inversor em modo local, porque ele funciona remotamente. Então ali é uns parâmetros bem simples de entrar. Você vai entrar na parte de controle e ali no canal de referência 1 você vai mudar a configuração para acionamento via IHM. Por que eu faço isso? Porque daí eu consigo testar o equipamento muito mais rápido e eu consigo ter agilidade para me resolver um problema com esse tipo de equipamento. Lembrando, pessoal, que esse equipamento ele fica isolado, então não tem risco de eu fazer o teste dessa maneira, porque ele não vai impactar na vida de ninguém. Então, pessoal, tem sempre que garantir a segurança sua e do equipamento e das pessoas também. Então, pessoal, ali com o multímetro eu fiz os testes de corrente. Quando eu acionava o inversor de frequência, ele dava essa falha aí de sobrecorrente. Aí, o que eu fiz? Eu fui ali até com o multímetro atrás ali, medi a parte de resistência do motor, né? Coloquei ali na escala de continuidade para mim fazer o teste, para ver se o motor estava em curto, para ver se o motor estava dando alguma fuga de corrente para a terra. Como esse inversor ele é um equipamento que parte ali 6 motores em cascata, eu tinha que isolar cada um e fazer o teste um por vez ali. Então, pessoal, é muito simples você medir a resistência de um motor. Por ali mesmo, pelo disjuntor, você consegue fazer esse teste e consegue também testar se ele está dando fuga de corrente. Mas para isso você precisa aí ter esses conhecimentos, né? Saber utilizar a ferramenta aí que seria o multímetro para você daí conseguir comparar esses dados. E ali na frente, esse cabo ele sai do disjuntor e ele vai até uma régua de Borne, que dali ele parte para os motores, que daí vai fazer o acionamento dele. No inversor, pessoal, a gente consegue obter muitas informações, como corrente, tensão, frequência, rotação do motor, como que ele está configurado ali, tempo de aceleração, desaceleração, muitos dados a gente consegue obter. Então ali eu estava comparando a corrente do multímetro com a corrente do inversor. E ali quando eu ligava o terceiro motor, esse inversor ele desarmava, ele entrava em falha ali, dava essa falha de sobrecorrente, que nada mais é quando o inversor entende que está tendo uma carga muito excessiva, ou seja, ele está partindo com uma corrente pela qual ele não foi projetado ou ele não suporta, aí ele dá essa falha aí de sobrecorrente. Então ali eu sempre comparo, né, a tensão do inversor, eu sempre comparo a corrente para ver se está tendo algum desbalanceamento de fase ou se está faltando alguma fase no inversor e ele está acusando essa falha ali, ó. Então ali eu isolei o motor e foi ligando um por vez para me saber qual que era que estava desarmando. Mas o problema não estava no motor, pessoal. Então só existe um problema, o inversor. Eu peço que você comente a parte 2 para você saber o que eu fiz para resolver esse problema aí.